Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha. Bom, enfim, chegamos aí na nossa última lição da nossa revista Betel, cujo tema é Esté, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Então, para quem ainda não viu, a revista nova está linda, top. Como vocês podem ver aqui do meu lado, aqui, essa revista linda, linda, linda. Mas, enfim, você sabe muito bem que você ouviu aí durante 13 semanas essa revista que estamos usando, cujo o título principal aí é Esté, e onde estamos abordando aí alguns temas relacionados ao livro de Esté. Foi comentado aí pelo bispo Abner Ferreira, pastor presidente de todas as Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Enfim, como você sabe, estamos aí na última lição, que tem o tema Uma Serva de Coragem. O texto áureo está em Esther capítulo 5, versículo 4, e a verdade aplicada diz: a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. O texto referência, que será a leitura bíblica em classe, está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 8, 10, 16 e 17. E como hoje é o último dia da lição, aí seria muito bom você, querido professor, fazer um resumão aí deste livro. A gente aprendeu que, apesar de muita gente tentar dizer que esse livro só é um livro, entre aspas, poético, e que ele não tem tanta valia, né? A gente aprendeu aí que o livro de Esther, ele tem aí 10 capítulos, 167 versículos, isso na Bíblia hebraica e na protestante. Na Bíblia católica tem um pouquinho mais. A gente também aprendeu que este livro chamado Esther está antes do livro de Jó e depois do livro de Esdras. Outra coisa que aprendemos acerca desse livro tão lindo, que é o livro de Esther, aprendemos que todo mundo está disfarçado. Logo, esse livro não deveria se chamar Esther, anote essa. Esse livro deveria se chamar o livro do disfarce, porque, como eu disse, todo mundo está disfarçado. Você percebeu que Deus não aparece nesse livro, pois Deus também está disfarçado. O rei Assuero está disfarçado de um bom rei. Ramã, disfarçado de um bom servo. Vasti, disfarçada de beleza. O primo está disfarçado de Mardoqueu, porque Mardoqueu não é nome de judeu. Hadasha, judia, está disfarçada de Esther. E Deus está disfarçado de silêncio. A história, resumindo, é de uma menina que nasceu no período de cativeiro. Ela não foi levada para o cativeiro, porque senão o seu primo teria 150 anos. Mas os dois nasceram no período cativeiro, pós-Babilônia, porque agora é o período dos Medos e Persas, que agora também vai entrando, encaixando aí no finalzinho do período da Grécia, né? Alexandre o Grande, que vai invadir e conquistar esse grande império. Mas o período agora é o período Medo e Persa, cujo rei é o rei Artaxerxes, também conhecido como Xerxes primeiro ou segundo, acho que é o primeiro. E essa menina chamada Esther se tornou aí de plebeia, né, se assim a gente pode dizer, apesar de o texto deixa entender que pertence a uma classe nobre, mas aí é uma menina que se tornou uma grande imperatriz do reino persa. A lição em si está aí resumida na providência de Deus em salvar o seu povo, ou seja, aquele que vê à frente e já vai agindo, né? Já vai trabalhando naquilo que a gente não vê lá na frente. E isto é providência de Deus. Deus, na sua providência, ele já vai encaixando tudo, deixando as coisas nos detalhes, e quando a gente vai ver lá na frente, tudo vai se encaixando perfeitamente. É como disse Jesus: o que eu faço hoje, você não entende agora, mas compreenderás depois. O livro de Esther, ele é resumido aí em 4 tópicos, do capítulo 1 até o capítulo 2, onde o rei Assuero vai fazer o grande banquete, vai pedir para que seu servo convide Vasti para apresentá-la como a sua melhor coroa, sua melhor joia de todo o seu império, sua melhor beleza, e ela então vai desobedecê-lo, e entra então a história da menina Hadasha,
que vai se transformar na grande rainha Esther, justamente para tentar amenizar aí essa tristeza do rei Assuero. O segundo tópico vai do capítulo 3 até o capítulo 5, onde a gente vê o servo Hamã sendo aí condecorado, se é que eu posso assim dizer, a grão-vizir, e logo depois a sua fúria contra Mardoqueu, que não se curva perante ele, que entra num contraste depois lá no capítulo 6, que ele quer que ele se coloque de pé. É meio confuso, né? Uma hora ele quer que se prostre, outra hora quer que ele se levante, mas é Mardoqueu arrumando pretexto para poder perseguir o povo. Parece muito com calça apertada, né? Um partidozinho que a gente conhece de esquerda. E ainda no capítulo 3 a 5 a gente vê aí o diálogo entre Esther e o seu primo Mardoqueu para ver o que eles podem fazer, ou Mardoqueu falando para Esther tomar uma atitude, porque esta foi a providência de Deus, colocá-la no trono para que então ela pudesse fazer alguma coisa. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é do capítulo 6 até o capítulo 8, que vem aí o banquete e aonde as máscaras caem, onde o rei descobre que Esther é judia e que Hamã estava perseguindo e tentando matar a própria esposa do rei Assuero. Onde também a gente vê aí nesse tópico, né, a exaltação, entre aspas, de Mardoqueu, onde Hamã é obrigado, né, mesmo depois de ter mandado construir a forca apressadamente, para matar Mardoqueu. Então ele tem que puxar o cavalo, com Mardoqueu todo trajado de rei. Isto foi só o início da exaltação de Mardoqueu, porque logo depois que o seu disfarce cai, ele é morto na forca que preparou para Mardoqueu, e na sequência o anel de grão-vizir que foi dado para Hamã vai para as mãos de Mardoqueu, muito semelhante à história de José, que Deus o colocou como segundo depois de Faraó, e assim Deus fez com Mardoqueu, uma história muito linda. Além disso, nesse tópico a gente vê aí que Esther recebeu todos os bens de Mardoqueu, ao qual ela também entrega na mão do seu primo. E por último, a gente tem do capítulo 9 e capítulo 10, nesse tópico a gente vê aí a festa do Purim, o que torna esse livro mais forte, porque a festa do Purim acontece até os dias de hoje. E antes de a gente prosseguir, eu quero apresentar a vocês dois livros. O primeiro é esse aqui, As Três Maldições. A Bíblia vai falar sobre 3 tipos de maldição: maldição hereditária, maldição falada e maldição adquirida. Então a gente vai falar aqui com detalhes, e no livro já vai os textos bíblicos, né, sobre a verdadeira maldição hereditária, porque tem uma falsa sendo pregada por aí, ninguém está fazendo até campanha. E a gente vai falar também sobre a maldição falada, quando a pessoa impreta, lança sobre a vida do outro. Como também a maldição adquirida, quando você toma posse, quando você pega alguma coisa e essa maldição vai acompanhada com esse tipo de objeto ou roupa. É muito bom esse livro aqui. E o outro livro é este aqui, Sermãos que Edificam. Aqui eu coloquei alguns sermãos, alguns esboços, a qual o Espírito Santo me confiou. Como não é meu, eu estou compartilhando com vocês também. É claro, vocês podem pregar. Se Jesus pregou os bolsos de João, e João pregou os bolsos de Jonas, e todo mundo pregou os bolsos de todo mundo. Afinal, a mensagem não é do pregador. A mensagem é do próprio Deus, que confiou ao pregador. Então entrega tudo. Mas vamos aqui à nossa lição, e eu tenho certeza que a nossa aula aqui servirá mais de uma introdução para a sua aula, e com certeza você já deve ter feito várias anotações. Mas um conselho que eu sempre dou: por mais que você venha buscar assistir vários subsídios, fazer várias anotações, faça o seu planejamento pessoal de tudo que você pesquisou, de tudo que você estudou. Retira aquilo que você, com toda certeza, irá aplicar com bom tempo, com bom êxito na sua sala de aula. Então vamos lá. A introdução está aqui. Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crença e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé
vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Isso já entra logo no tópico de número 1, né? Esther, um exemplo a ser seguido na Igreja de Cristo, tem lugar para todos. Paulo já dizia isso em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28, que em Cristo Jesus não existe grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, porque em Cristo todos são apenas um em Cristo Jesus. E por isso que a gente vai ver de uma forma linda Deus usando a vida de Esther e tendo aí, né, uma grande moral, um livro com o seu nome, né, o livro de Esther. Que lindo! Aí eu botei aqui embaixo também, Deus permitiu, está na revista, Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra para que pudéssemos aprender que ele não opera somente por intervenção dos homens. Esther é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar o seu poder. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler o livro do pastor então jubilado, David Ong Cho. Agora se chama David Ong Cho, antes era Paul Yong Cho. No seu livro chamado A Igreja que Cresce, né? Nesse livro ele conta como que sua igreja alcançou 25 mil membros. E aí não tendo mais como usar os obreiros ou os homens como obreiro na casa do Senhor, buscou em Deus uma direção e conversando com o Espírito Santo, o Espírito de Deus disse para ele, usa as mulheres. Paul tentou então relutar com Deus, dizendo, Deus, estou num país ocidental, aqui mulheres não têm valor, mulheres não podem ter esse privilégio. E o Espírito Santo então começou a fazer perguntas para ele. Quem foi que recebeu a promessa do grande Messias? E ele disse, uma mulher, Gênesis 3,15. O Espírito Santo então disse, a quem receberia a virtude de cumprir a promessa de Gênesis 3,15? Então, Paul disse, uma mulher virgem. E o Espírito continuou, quem recebeu o dom de gerar o meu filho na terra? Ele disse, uma mulher, lógico. E o Espírito Santo continuou falando com ele, indagando, e perguntou, quem amamentou meu filho? Quem ensinou os primeiros passos para o meu filho? E ele disse, uma mulher. Então o Espírito Santo avançou e disse, quem financiou o ministério terreno do meu filho? Ele disse, as mulheres. E quem é que estava com meu filho no momento da dor até a sua morte? E ele disse, as mulheres. E quem estava no sepulcro para ungir o seu corpo? E ele disse, a mulher. E quem foi que saiu anunciando a sua ressurreição? Uma mulher. E o Espírito do Senhor então disse para Paul Yong Cho, para de graça e unja mulheres como obreiras na minha casa, porque elas serão canal de bênção para o meu povo. Isso faz me lembrar de Salmo de número 68, versículo 11 e 12, que deveria ser tema de várias conferências, congresso de mulheres, que diz, e as que estavam em casa, as donas de casa, agora recebem a palavra do Senhor, palavras de boas novas, que agora são anunciadas. Reis e exército fogem da batalha. Percebe que as donas de casa agora estão anunciando as boas novas. E conforme elas anunciam as boas novas, o rei inimigo e seu exército batem em retirada. E os tesouros são distribuídos por elas. Oh, glória a Deus! Aleluia! E se você prestar atenção, esse texto é um texto que fala da chegada do Messias, da sua volta para nós cristãos. E a gente percebe, juntamente com a introdução e esse primeiro tópico, que não é o ambiente que fez Esther, mas Esther fez o ambiente. Ou seja, Esther não foi moldada por aquele ambiente. Ela não se deixou ser permitida a ser moldada por aquele local, por aquele ambiente ou pela circunstância. Mas Esther permaneceu sempre enraizada em Deus, como Daniel, no capítulo 1, versículo 8, mesmo distante dos seus pais, mesmo distante do templo do Senhor, mesmo distante dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes levitas, ele decidiu permanecer íntegro, fiel a Deus e não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, não é o ambiente que vai mudar, mas é ele que está mudando o ambiente. Como a 1 Samuel, capítulo de número 22,
quando Davi está ali na caverna de Adulão e ao seu redor tem pessoas endividadas, amarguradas de espírito. Porém, o texto vai dizer que Davi se tornou chefe deles. Ou seja, não foram eles que mudaram Davi, também não foi o ambiente que provocou uma depressão, o levou a uma ansiedade, porque a unção o levou a um lugar péssimo, ruim, mas Davi se torna chefe. E Davi faz com que todo mundo que estava amargurado, angustiado, tivesse o seu espírito elevado, um pensamento positivo de que Deus era fiel para cumprir tudo que havia prometido. No segundo tópico, coragem para ser diferente. Esther nos deixou um legado. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode fazer. Nunca se esqueça, quando estivermos no seu limite final, Paulo vai nos dizer, se não pudéssemos suportar, Deus já haveria nos dado o escape. Mas como que ele sabe que a gente aguenta? Porque ele sabe que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu costumo dizer que nós parecemos muito com uma panela de pressão. Uma panela de pressão lançada ao fogo, ela não resiste a fogo, calor que a sufoca, aperta por dentro. Mas chega um momento que ela começa a chiar, não de murmuração, mas ela começa a botar lágrimas para fora, ela começa a gemer por causa da pressão. Isso parece muito com a gente, que é colocado na provação. E a gente não pediu para estar lá. E a gente começa a chiar, às vezes até murmurando, mas chorando. E a gente chora com gemidos. E a gente pensa até que Deus nos abandonou. Porém, a gente não pode esquecer, porque Paulo nos ensinou, deixando bem claro, para que a gente não esquecesse que quando a gente estiver gemendo, é porque a gente não consegue falar. Porque quando a gente não conseguir falar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é assim que a gente fica? Gemendo, a dor da alma, a gente não consegue falar. Nosso pensamento é, será que Deus me abandonou? É porque o fogo está tão forte, às vezes a gente está tão sufocado que a única coisa que a gente consegue colocar para fora são os gemidos. Mas creia, como diz o salmista, como diz os coraitas, né? No Salmo 46, verso de número 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por que que a gente sabe que Deus está conosco e que a gente tem que se aquietar? O versículo de número 1, porque ele é a fortaleza, refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. O tópico de número 3 diz aqui, uma mulher virtuosa. E para isso, gente, eu quero te convidar a assistir o vídeo que está logo aqui embaixo. Isso, no link aqui que eu deixei, vai estar, né? Eu acho que vai estar azul. Tem um link aqui, teste para mulher virtuosa. Gente, faz essa anotação. É um olhar especial para Provérbios 31. E ali tem um testezinho para as mulheres saber se de fato elas são virtuosas. Aplica na sua aula. Mas Flávio, eu sou professor de varões. Irmãos, faça essa anotação, leve o teste para sua mulher. Vamos ver se de fato ela é uma mulher virtuosa. Pega o link, faz a anotação e leva para a tua sala de aula. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Que Deus em Cristo Jesus continue nos dando sabedoria, graça e entendimento e justamente e principalmente para você, professor, na sua sala de aula, né? Uma sala que deve ter várias perguntas. E que Deus em Cristo possa te usar poderosamente. Graça e paz.